Oi, gente! Aqui vai mais um pré-aula e o dessa semana a gente vai ter aula de Geografia e Filosofia, com assuntos maravilhosos que eu tenho certeza que vocês vão amar. Bom, vamos começar por Geografia, né? E na aula de Geografia dessa semana a gente vai ver alguns conteúdos como o fluxo migratório, a urbanização, mobilidade, moradia e alguns problemas ambientais. A gente vai falar mais dessa parte da urbanização. Beleza? Vamos lá? Vamos seguir. Vamos dar início falando um pouco dele, o fluxo migratório, meus amigos. É isso, o fluxo migratório, vamos lá. Ele vai ser um fenômeno global que sempre vai estar em evolução, ou seja, ele nunca vai estar parado, ele sempre vai mudar. Ele sempre vai ser influenciado por fatores biológicos, entre eles os sociais e os psicológicos. A urbanização ela é uma das principais consequências desse movimento. Então, para a gente entender a urbanização, a gente vai ter que entender o fluxo migratório. Porque se não entender um, a gente não consegue compreender o outro. Então, vamos lá, do começo. O fluxo migratório ele vai ser um fenômeno que vai envolver o movimento das pessoas de um local para o outro. Lembra muito o êxodo rural. Pode ser tanto dentro de um país ou entre diferentes países. Quando é dentro de um país, é migração interna. Agora, quando é em relação a diferentes países, já é chamado de migração externa. O fluxo migratório ele tem várias causas. Vou citar 4 para vocês. A gente tem a busca por melhores condições de vida. A gente tem conflitos, instabilidade política, que a gente vê muito atualmente. A gente tem diversos fatores sociais e culturais e também várias mudanças ambientais. Também alguns desastres. Quando a gente se refere à busca por melhores oportunidades, a gente se refere as pessoas elas vão migrar em busca de empregos. A gente vê muito isso. Lembra quando a gente estava tendo aula de Revolução Industrial, que a gente viu o êxodo rural? A gente viu que as pessoas elas iam para a cidade, elas saíam dos seus locais de origem para os centros e tudo mais em busca de melhores condições de emprego, de melhores empregos, de melhores condições de vida. Então, isso é das causas, né, para o fluxo migratório. Outra causa também é conflito, né, e instabilidade política. Vários conflitos armados, guerra, instabilidade no quesito que a gente viu, né, ultimamente, política, isso pode acabar forçando as pessoas, afetar a segurança. Isso faz com que essas pessoas vão para outros lugares em busca de melhores condições. Outro ponto muito importante são os fatores sociais. Os migrantes, eles muitas vezes são forçados a sair, né, entre aspas, de seu local de origem por questões sociais e culturais. Podem sair por conta da família, por sair em busca de identidade, de pertencimento, ou até mesmo para escapar de perseguições. Então, assim, entre as causas, a gente também tem que saber um pouco das consequências, né? E dentre essas consequências, a gente tem o impacto econômico. Por quê? Essa migração pode favorecer muito o país que vai receber esses migrantes, porém, vai desfavorecer o país de origem dessas pessoas, já que esse país de origem ele vai perder a mão de obra e vai perder pessoas para participar de sua economia. Então, tem um impacto, certo? Uma instabilidade econômica, de certa forma. E a gente também pode citar como consequência a diversidade cultural. É o seguinte, a migração ela vai enriquecer muito a diversidade cultural, que, claro, né, nos países destino, ou seja, no país que eu, Caroline, vou sair de meu país e vou para outro. Então, vai favorecer a diversidade cultural, porque eu vou levar do meu país costumes, tradições, falas e tudo mais. Agora a gente tem uma consequência que ela é muito falada, né, que é a pressão sobre os serviços públicos. Com o aumento do nada, assim, um aumento repentino demais da população, algumas áreas podem ficar extremamente sobrecarregadas dos serviços públicos, como, por exemplo, a gente pode citar a saúde, a educação e a infraestrutura, ou seja, um
local, um país, uma área que está acostumada com uma certa quantidade de pessoas, no quesito de saúde, no quesito de educação, no quesito de infraestrutura, não vai estar preparada para um aumento tão grande de sua população. Ou seja, vai criar uma pressão muito grande nos serviços públicos, pode acarretar em diversos problemas. Então, isso é uma das consequências graves. Alguns desafios também se fazem muito presentes, né, nesse fluxo migratório. E a gente tem a migração irregular, o tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas eu não lembro, mas teve uma novela, se eu não me engano, não sei se era Salve Jorge, a novela, mas ela comentava sobre o tráfico humano, o tráfico de pessoas. E isso é, na verdade, ainda é um desafio muito grande do fluxo migratório, porque algumas dessas pessoas elas vão migrar de uma forma, entre aspas, irregular e vão acabar recorrendo aos traficantes de pessoas, mesmo que seja sem saber. Ou seja, isso vai colocar a vida do migrante em risco e vai facilitar muito o crime de exploração e a violação dos direitos humanos. A gente vai ter também a integração e a inclusão, ou seja, o que é a integração e a inclusão, professora? É para integrar, para colocar, inserir nessas pessoas, esses migrantes, nos seus locais de destino, ou seja, no país de destino em que elas chegaram. É uma missão difícil, já que não é acostumado, né, a um país tão diferente. Ou seja, eu moro no Brasil, eu vou migrar, tipo, para um país, para Portugal. Mesmo que seja um país, né, que foi nosso colonizador e tudo mais, vai ser difícil para eu me acostumar. E até para as pessoas de lá se acostumarem comigo por conta dos meus costumes e tudo mais. Ou seja, a integração, se me inserir naquela sociedade, vai ser um pouco difícil, ou seja, vai ser um desafio para mim. Outro desafio outro desafio que a gente tem é a proteção dos direitos humanos, ou seja, fica difícil para garantir os direitos humanos dos imigrantes, porém é fundamental, além de incluir, né, acesso a abrigo, saúde, educação, oportunidades básicas e assim, é o mínimo que se deve fazer. Porém, a gente sabe que é um desafio, é difícil cumprir isso, mesmo que as pessoas tentem. Então, é um completo desafio dar para todos eles essas oportunidades dignas, esses serviços básicos. Então, assim, só para a gente resumir esse assunto, o fluxo migratório ele vai ser um fenômeno, né, que ele vai ser complexo, ou seja, ele vai desafiar o governo, além das instituições e da sociedade, né? Então, assim, é um desafio que exige uma abordagem muito colaborativa. É um desafio. O fluxo migratório, ele em si é um desafio. Até porque tem que sempre estar na busca de soluções que para beneficiar tanto os migrantes, tanto as comunidades que vão acolher eles. Então, assim, é um grande desafio. Agora vamos comentar um pouquinho, né, sobre a urbanização. Como eu falei, a urbanização ela é uma consequência do fluxo migratório, né? Ou seja, ela é um processo de transformação social, de transformação econômica, além de espacial. Ele vai ser muito caracterizado pelo crescimento e a concentração da população, ou seja, vai depender muito do crescimento populacional. Então é sempre importante a gente logar, né, esses dois conteúdos. 3, se a gente for logar com o fluxo migratório também, que é extremamente importante. A gente vai ter várias causas para a urbanização. Uma delas vai ser o desenvolvimento tecnológico, né? A industrialização, a migração rural, a migração urbana. Também vai ter muita oferta de emprego, além. E com consequência, né, da grande oferta de emprego, vai ter muita gente sendo atraída pelas cidades, pelas indústrias. Porque emprego é muito importante, vai precisar de dinheiro, né, gente? Então, assim, as pessoas, elas vão se sentir atraídas por tanta proposta de emprego. Ou seja, isso vai afetar muito na urbanização. Nesse meio, a gente vai ver um desafio muito importante, que é muito bom eu ressaltar com vocês, que é o mau planejamento urbano, ou seja, um planejamento extremamente inadequado.
Até porque, com o rápido crescimento das cidades, minha gente, isso vai resultar muito numa expansão totalmente desordenada. Até porque não vai parar, já que tanta proposta de emprego, vai tanta gente para as cidades, vai ser necessário uma expansão da urbanização, ou seja, isso vai acabar sendo gerado de maneira totalmente desordenada. E essa falta de infraestrutura vai aumentar, vai fazer com que a gente tenha, né, os assentamentos informais, ou seja, favelas, alguns problemas de infraestrutura. E isso tudo seria resolvido se a gente tivesse um planejamento urbano muito eficiente. Até porque é necessário garantir uma vida adequada, garantir serviços, alguns transportes, moradia para a sociedade, ou seja, não só para a sociedade, mas também para melhorar a sustentabilidade ambiental. A urbanização ela também acaba influenciando, né, nos problemas da saúde pública, ou seja, o fumo, a falta de acesso e aos espaços verdes. Quando eu me refiro ao fumo, minha gente, não me refiro a pessoa proibida de fumar, não. Não é isso, eu me refiro ao fumo que fica no ar. Ou seja, com as cidades superlotadas e com a infraestrutura extremamente reforçada, eles podem aumentar o risco das doenças e pode dificultar até mesmo o acesso aos serviços de saúde, porque de tanta gente, como é que vai atender todo mundo ao mesmo tempo? Então, assim, é muito fundamental investir em políticas de saúde, principalmente na preventiva, né? E outra, muito interessante também, criar espaços públicos para todo mundo. Até porque é para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Só para resumir um pouco essa questão da urbanização, né? Porque a gente vai ver mais, então assim, a aula toda vai ser sobre urbanização, os quesitos da urbanização, consequências e tudo mais. Mas assim, só pra gente dar um resuminho na urbanização em si. A urbanização, ela vai ser um processo muito complexo e multidimensional. Além de, ele vai ter muita influência na sociedade, além da economia e no meio ambiente. Para poder enfrentar, né, os desafios da urbanização, é extremamente necessário fazer um planejamento urbano adequado, porque se não fizer, a gente vai ver todos esses problemas que eu lhe falei. Ou seja, se não tiver um bom planejamento, não vai ter como melhorar. A vida vai ficar totalmente difícil nas cidades. Então, assim, as políticas de mobilidade, acesso à moradia, são ações que têm que ser voltadas para a preservação ambiental, são abordagens que devem ser feitas pelos órgãos públicos, ou seja, são problemas da urbanização, porque se a gente tiver uma superlotação nas cidades, vai ficar cada vez mais difícil de ter esse cuidado. Ai, crescimento populacional. Antes de a gente falar do crescimento populacional, vamos falar um pouquinho desse meme aí maravilhoso, que toda vez que eu olho ele, eu só lembro da cena, sabe? Eu só lembro... Então, assim, enfim, voltando. O crescimento populacional, ele vai ser um aumento no número de habitantes em uma determinada região. Ou seja, a gente vai ter o crescimento populacional de Jabotão. De alguns em alguns anos, né, a gente tem o IBGE fazendo várias pesquisas, passando pelas casas. Quantas pessoas moram aí com você? Quem são? Essas perguntinhas, para a gente saber o crescimento populacional. Além do que, desde a Revolução Industrial, a população ela vai aumentar, tem apresentado, na verdade, um aumento populacional muito grande. Ou seja, isso vai ser resultado do avanço da medicina, da redução da mortalidade infantil, além das melhorias nas condições de vida. Porém, né, esse crescimento ele não vai ser tão uniforme em todas as regiões. Enquanto alguns países eles vão experimentar um rápido aumento populacional, outros estão enfrentando vários desafios com o envelhecimento da população. E está tendo muita baixa natalidade. Então, assim, enquanto os países estão tendo índices de natalidade muito grande, outros países nem tanto, estão tendo mais envelhecimento do que uma taxa de natalidade favorável. Ou seja, tem muita gente ficando velha e pouca gente nascendo. Ou seja, isso causa um desequilíbrio muito grande
no crescimento, né, populacional, na taxa de natalidade. Já pegando, né, no gancho do envelhecimento, vale muito bem ressaltar que em muitos países essa diminuição, né, da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida, que é taxa de envelhecimento, está ocorrendo muito envelhecimento da população, ou seja, isso pode ter ansiedade com uma pressão sobre o sistema de previdência social, até porque com tanta gente ficando idosa, ou seja, a gente vai ter um grande problema na previdência social, que é a fase de aposentadoria. Então, assim, é necessário garantir diversos cuidados adequados para idosos. Vocês lembram no simulado? No anterior a esse último que vocês fizeram, que a gente viu várias questões falando desse sentido, que quando a população ela envelhece demais, o governo ele vai ter que melhorar a qualidade de vida para idosos, aumentar os sistemas de saúde e cuidar mais da previdência social. O desenvolvimento sustentável, o planejamento urbano adequado, o acesso à educação e aos serviços de saúde são medidas muito essenciais que vão ser usadas para enfrentar os desafios do crescimento populacional e vão ajudar a garantir um futuro muito próspero para a humanidade futuramente. Vamos lá, a gente vai falar um pouco sobre a teoria malthusiana. E sim, eu coloquei um meme de Thanos, porque a gente vai fazer uma conexão entre Thanos e a teoria de Malthus. Até porque a teoria malthusiana é uma abordagem extremamente pessimista sobre o crescimento populacional, além da disponibilidade dos recursos para sustentar essa população. Então, de certa forma, Malthus ele vai argumentar que o crescimento populacional ele vai tender a ser exponencial quando a produção, né, de alimentos cresce de forma aritmétrica. Isso vai levar ao quê? Um eventual desequilíbrio para a humanidade, além de a oferta de procura e de demanda e procura, né, minha gente? Até porque com muita gente, com muita população, a gente vai ter que ter uma produção de alimentos, uma produção de recursos para sobrevivência muito maior. Isso vai causar um desequilíbrio extremo. Usando esse contexto, né, da teoria malthusiana, a gente consegue estabelecer uma conexão maravilhosa com Thanos, né, que é o vilão da Marvel, para quem não conhece. Eu conheço, eu sei. Eu entendi a referência, é assim que fala, né, acho que é. Ou seja, Thanos ele vai ser conhecido pela busca extremamente implacável para recolher as 6 joias do infinito. Não, eu não sei quais são as joias, mas eu sei que são 6. Ele vai usar essas joias para colocar na manopla e eliminar metade da população. Ou seja, a justificativa de Thanos é evitar o colapso dos recursos naturais. Ou seja, vai impedir a superpopulação e assim a leve destruição do universo como um todo. Seguindo essa abordagem de Thanos, embora seja ficção, logicamente, né, minha gente? Porque, né, isso compartilha uma semelhança muito grande com a teoria malthusiana, até porque ambos vão abordar a preocupação com o crescimento populacional descontrolado, além do esgotamento de recursos naturais. Então, assim, é importante muito ressaltar que tanto a teoria malthusiana quanto o personagem Thanos, eles têm sido objetos de críticas e controvérsias. Eu já vi muita gente colocando em redação, área de conhecimento, comentando sobre Thanos ou falando, quando se retrata desses problemas do crescimento populacional da teoria malthusiana, falar de Thanos, né, por conta de toda a história lá dele querer dizimar metade da população, por conta do crescimento populacional exacerbado. Então, assim, eu quis trazer essa comparação para vocês porque eu achei que ficaria muito interessante. Aqui a gente vai falar um pouquinho, né, sobre alguns problemas ambientais. Eles estão muito ligados à urbanização, até porque a urbanização ela vai gerar muitos impactos ambientais, pois a expansão das áreas urbanas vai custar áreas verdes do nosso ecossistema, até porque as cidades elas vão ter a necessidade de expansão, ou seja, vai ter a necessidade da tomada dessas áreas verdes, e vai ser extremamente prejudicial
a todos. Pode não ser agora, porém, futuramente isso vai ser muito prejudicial. Além do que, para promover um desenvolvimento urbano muito mais sustentável, é extremamente crucial adotar várias práticas de construção e os planejamentos que respeitem o meio ambiente. Algo que a gente não vê, né? Então, assim, é necessário preservar as áreas verdes e incentivar a adoção de soluções de energia limpa, porque isso tudo vai ajudar a gente futuramente. Então, a gente vive não só por agora, mas também para o futuro. Então, com o aumento, a gente vai ter poluição, como nessa charge aí vocês conseguem ver, né? Referente à poluição, referente ao crescimento das cidades de maneira desordenada. A gente vai ter desmatamento muito grande. E isso são problemas ambientais que são causados pelo aumento da urbanização. Além disso, a gente tem as questões de moradia, né, minha gente? Então, assim, com o aumento da urbanização, com o crescimento populacional das cidades, a gente vai ter uma demanda muito grande no quesito de habitação, até porque se faz necessário todas as pessoas terem um lugar decente para viver, um local para morar. Então, assim, vai aumentar muito essa demanda de habitação. Então, vai fazer o quê? Com que isso eleve o preço dos imóveis, vai elevar os altos índices de moradores de rua, até porque vai ter uma grande falta de moradia adequada para todo mundo, além das políticas públicas que promovam o acesso à moradia digna para todo mundo. Isso a gente não vê. Então, esses segmentos das sociedades são extremamente essenciais para uma segregação socioespacial. Socioespacial no sentido de, eu moro numa casa, outra pessoa mora num barraco ali. Eu só lembro daquelas... Vocês já foram pra Boa Viagem? A gente passa pelo antigo Carrefour, não sei se é Carrefour ainda, a gente vê várias barraquinhas assim. Então, é uma... Como é que eu posso dizer? Uma segregação socioespacial, até porque uma separação da sociedade. Então, todos deveriam ter direito a habitações dignas, porém, com o aumento tão grande da população, essa demanda por habitação ela aumenta e, consequência, não tem moradia adequada para todo mundo, infelizmente. E para a gente encerrar a geografia com chave de ouro, é muito importante a gente falar sobre o quesito de mobilidade urbana, minha gente, até porque a gente está passando por um período que está cada vez mais difícil, greve toda hora, problemas, conta de preço, engarrafamento. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre a mobilidade urbana. Até porque com um aumento muito grande, né, de veículos nas cidades, isso vai levar a ter muitos congestionamentos, vários combustíveis no ar. E isso vai afetar a qualidade de vida das pessoas. Além da emissão de vários gases do efeito estufa. Não sei se vocês sabem, mas em São Paulo chega uma hora da tarde, né, que você não vê nada, só fumaça nas ruas. E o aumento muito grande de trânsito, ou seja, fumaça é o que mais tem. Então, assim, causa uma poluição muito grande, causa um problema na qualidade de vida das pessoas. Então, faz-se necessário investir em sistemas de transporte público, como os metrôs e ônibus, de altas capacidades, além de ciclovias, viu, que é extremamente sustentável. Então, assim, é muito fundamental para enfrentar os desafios, para tentar melhorar a qualidade do ar e na mobilidade urbana. Agora vamos lá para ela, filosofia. Vamos lá, todo mundo respira fundo, cria um ar mais zen, um ar mais calmo, mais tranquilo. Então, assim, vamos falar um pouquinho, né, nessa aula de hoje sobre a xenofobia. A xenofobia ela vai ser uma forma de preconceito e é percebido quando ocorre, na verdade, quando indivíduos ou alguns grupos eles são tratados de algumas formas injustas e até mesmo violentas, devido à sua origem étnica, cultural ou até mesmo religiosa. Então, assim, a xenofobia ela vai poder se manifestar de várias maneiras, desde atitudes, estereótipos negativos, até atos de violência física contra a pessoa, né, estrangeira.
Em muitos dos casos, a xenofobia ela vai estar sempre relacionada a sentimentos de nacionalismo extremo ou ao temor de que a presença de imigrantes possa representar uma ameaça à identidade cultural ou econômica de um país, né, do país de acolhimento, né, que a pessoa chegou. Isso me lembra muito o conteúdo da semana passada em relação a Hitler, porque Hitler ele criava sua política, né, sua ditadura, sua segregação em relação a isso. Pessoas de outras etnias não estavam dignas de pertencer à Alemanha. Então é uma xenofobia muito grande, né? Ou seja, esse fenômeno ele vai ser impulsionado por diversos fatores, um desses é a obediência sobre culturas diferentes, a busca por bodes expiatórios para alguns problemas sociais e psicológicos, além de narrativas políticas que exploram o medo do outro para obter apoio, o medo do desconhecido. Agora, saindo de xenofobia, a gente entra um pouco em cosmogonia e cosmologia. O que é cosmogonia e cosmologia? Eles são dois campos de estudo que vão abordar as questões que são relacionadas à origem e à estrutura do universo. Porém, ambos têm um foco distinto, ou seja, a cosmogonia ela vai se referir à teoria ou até mesmo à narrativa que vai descrever a origem e o desenvolvimento do universo. Por exemplo, a gente pode citar a cosmogonia mitológica, que vai relatar a criação do universo por meio da história de deuses ou seres divinos, até mesmo eventos sobrenaturais. E por outro lado, a cosmogonia científica, ela vai conhecer como a teoria do Big Bang, ou seja, ela vai descrever a origem do universo como uma explosão cósmica que aconteceu há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás. Então, assim, a gente tem a cosmogonia mitológica, né, que vai se referir aos deuses e blá blá blá, e a cosmogonia científica, então, assim, que é o Big Bang. Então, a gente tem que saber diferenciar os dois. Agora, a cosmologia, ela vai ser um ramo da astronomia que vai estudar a estrutura e a evolução da natureza no universo. Ou seja, como funcionou toda a evolução da natureza, a formação das coisas, ou seja, uma abordagem muito mais sistemática, mais científica e tal. Então, assim, ele vai usar dados para observar as teorias matemáticas, para entender a composição e dinâmica do universo como um todo. E agora a gente vai falar um pouco sobre o etnocentrismo. O etnocentrismo, ele vai ser a atitude de um grupo cultural ou étnico de se considerar superior aos outros, julgando-se a partir da sua própria perspectiva cultural. Ou seja, vamos voltar mais uma vez a aulas de história. Vamos lá para a Alemanha novamente, em 1939. Que começa a Segunda Guerra Mundial e a gente tem um afloramento, né? Então, assim, Hitler ele cria a supremacia da raça ariana, ou seja, isso é um etnocentrismo. A raça dele, o grupo cultural dele como superior a todo mundo. Então, assim, só a raça ariana é superior. Então, assim, isso é um preconceito etnocentrismo. Então, assim, ele vai ser reconhecido como um desrespeito à relação das outras pessoas, impedindo a compreensão e a valorização da diversidade cultural. Até porque o etnocentrismo ele pode criar várias barreiras para a convivência e o respeito mútuo entre os diferentes grupos humanos. Então, assim, é muito fácil logar os conteúdos, esses tipos de preconceitos, com conteúdos históricos, que vocês gostam bastante. Já o multiculturalismo, ele vai ser uma abordagem que vai valorizar e vai reconhecer a diversidade cultural que vai ser presente na sociedade. Ou seja, é uma perspectiva que vai promover a convivência de diferentes culturas, de crenças, valores, tradições. Então, vai buscar a igualdade de direitos e o respeito às diferentes identidades culturais e a todos os indivíduos. Então, assim, o multiculturalismo ele vai incentivar a tolerância, ele vai incentivar a compreensão mútua e a convivência entre as pessoas de diversos tipos de origem. Então, assim, vai ser muito importante para a construção da sociedade mais inclusiva, mais respeitosa e com pluralidade de expressões culturais. Então, assim, é muito diferente da xenofobia e do etnocentrismo. É algo que a gente vai ter muito respeito, que vai pregar o respeito entre todos e a igualdade entre todo mundo.
E pra gente fechar com chave de ouro esse pré-aula, a gente vai falar um pouco sobre a cultura de massas, que de acordo com Theodor Adorno e Max Horkheimer, é um conceito muito crítico que vai se referir à produção e à disseminação de produtos culturais de fácil consumo, ou seja, destinados a um grande público. Essa forma de cultura ela vai ser amplamente difundida pela indústria cultural e tende a promover a homogeneização dos gostos, valores e ideias, levando à perda da individualidade e à alienação das pessoas em uma sociedade massificada. Então, assim, de acordo com Adorno e Horkheimer, eles vão argumentar que a cultura de massa é uma forma de controle social que vai reforçar a dominação da classe dominante, surpreendendo a crítica e a reflexão e encorajando o conforcionismo e a passividade na audiência. Eu não vou nem comentar, né? Cultura de massa a gente vê muito, principalmente nas televisões. E é até difícil falar, eu não consumo. Você consome, todos nós consumimos. Então, assim, a cultura de massa ela é muito abrangente. Ela é um assunto muito discutível e muito debatido até hoje. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido um pouco do nosso conteúdo dessa semana. Espero que tenham gostado. E a gente se vê durante as aulas. Um beijão, gente!